Então, muito boa noite. Vamos dar início a mais um debate deste grupo de trabalho, Transição Climática e Energética, Mar e Território, coordenado pela Paula Policarpo e pela Ana Sofia Lopes. Esta nova direção da PASC, eleita a 18 de março, tem apostado fortemente nos grupos de trabalho. Temos 3 grupos de trabalho ativos, para além deste há um outro, a Democracia, Cidadania e Inclusão Social, coordenado pelo Carlos Magalhães e pelo Rui Martins, e há ainda um terceiro, Lusofonia e Relações Internacionais, coordenado pelo Samuel Dimas e por mim próprio. Estes grupos de trabalho são essenciais, a nosso ver, desde logo para promover uma interação entre as várias associações da PASC, os vários membros da PASC, cerca de meia centena, e também para agregar novos membros, o que tem acontecido durante estes meses. Hoje temos connosco representantes de 2 associações que fazem parte da PASC, o João Paulo Forte, da Íris, e o António Rainho, da Proviseu. Sejam muito bem-vindos e passo então a palavra à Ana Sofia Lopes, que irá apresentar os nossos 2 convidados. Olá, bem-vindos, João e António. Vou começar com as apresentações. O António José Ferreira Rainho é natural de Coimbra, na beira litoral, é engenheiro civil pela Universidade de Coimbra e mestre em engenharia rodoviária pela mesma instituição, com dissertação em obras especiais rodoviárias. Concluiu ainda estudos pós-graduados nas áreas de reabilitação de estruturas, gestão de obras e redes de alta pressão de gás natural. Ao longo da sua carreira, exerceu funções diretivas de obras, projetos, contratos, fiscalização em empresas privadas e também no setor público. Foi ainda responsável e lecionou a disciplina de estruturas em cursos técnicos superiores profissionais. Na área empresarial, fundou e geriu sociedades com atividades nas áreas da engenharia civil e logística comercial. É membro sénior da Ordem dos Engenheiros, foi seu dirigente local em Viseu por vários anos e presta serviços pontuais de consultoria a essa instituição. Atualmente reside em Viseu, onde exerce a sua profissão, cumulativamente com funções de direção em empresa familiar, gestão de investimentos diversificados e desenvolvimento de projetos de índole tecnológica e informática. A longa atividade associativa, onde exerceu cargos dirigentes, culmina para já nas atuais presidências de direção da Proviseu, Associação para a Promoção de Viseu e Região, e vice-presidência da Mesa Assembleia Geral da PASC, plataforma de associações da sociedade civil, Casa da Cidadania, procurando dar o seu contributo pela experiência e pelo conhecimento à sociedade civil. Temos connosco o João Paulo Fortes, é geógrafo, físico e membro da direção da IRIS, Associação Nacional do Ambiente. Nasceu em Coimbra, em 1978, lecionou a Geografia Física e Ornamento do Território em 2004, na Universidade de Lisboa. Trabalhou como técnico superior da Câmara Municipal de Alvezarze, entre 2004... Alveazre, peço desculpa, entre 2004 e 2008. Em 2009 finalizou o mestrado em Geografia Física, Recursos e Riscos Ambientais na mesma universidade. Em 2004 finalizou o doutoramento em Ciências, especialidade em Geologia na Universidade do Minho. Desde então tem trabalhado em vários projetos, caso do Plano de Paisagem, de Paredes, de Cora, do dossiê da candidatura à Unesco, da Estrela Geoparque e Estudos de Impacto Ambiental. No último ano foi professor assistente convidado no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa, bem como docente de Geografia do terceiro ciclo. Trabalha atualmente como consultor em temáticas como a geodiversidade, inovação social em territórios de baixa densidade. Obrigada aos dois, espero ter, houve ali um nome que eu peço desculpa, enganei-me, mas creio que ficou tudo bem, certo? Nos vossos currículos. Sim. Pronto, Elisa, a tua primeira pergunta, nós sabemos então, o nosso tema é a seca, não é? E sabemos que afeta muito a segurança alimentar e os meios de subsistência hoje em dia, a mais de 1.000 milhões
pessoas que residem em zonas secas, e consiste já em 41% da superfície, da superfície terrestre do mundo, que é inacreditável. E, portanto, é um fenómeno que não pode ser evitado, mas sim tem que ter uma intervenção e uma preparação para ajudar. Ou seja, estarmos muito melhor preparados para enfrentar a seca, desenvolver os ecossistemas muito mais resilientes, melhorar também a resiliência para recuperar depois da seca, mitigar os impactos das secas e ter sistemas à prova de clima baseados na precipitação. Pronto, temos eu li alguns artigos sobre o tema e o que falava mais para abordarmos e para mitigar estes problemas era tornar os sistemas de irrigação muito mais eficientes, expandir os sistemas intermédios de sequeiro e de irrigação, por exemplo. Como é que vocês veem que em Portugal está a ser feita a salinização também, portanto passa aí por várias etapas, sim. Queria-vos perguntar o que é que acham que está a ser feito em Portugal para mitigar esta problemática? Creio que, não sei se Paula... Eu vou aproveitar e digo também já a minha primeira pergunta, que assim está ligada. Eu sou muito mais prosaica que a Ana. O nosso planeta é maioritariamente água e não terra. Nós somos água, tudo que nos rodeia é água, e tudo aquilo que este computador tem água, estes auriculares têm água, portanto, tudo tem pegada hídrica, e portanto é espantoso que, como a Ana disse, por causa... Não é porque, eu não sei se são as alterações climatéricas, se a ação do homem, claro que a ação do homem acelera, mas todos nós sabemos que o clima vai mudando e é previsível, por exemplo, Portugal e a Península Ibérica, mas a Península Ibérica e Portugal e Espanha, mas muitas outras geografias têm tendência a desertificar-se e que a água será um problema. No entanto, vivemos rodeados de água. Portanto, a humanidade morrer na praia, ou seja, é uma coisa estranhíssima para mim. E porquê? É uma pergunta mais fã, mas porquê? Porque não se previne, porque não fazer. Claro que também gostava de saber a realidade portuguesa e o que é que pensam, mas a nível geral, porque isto não é um problema só português, é um problema, nós sabemos, claro. Sim, só sabemos, e vivemos rodeados de água. E, no entanto, temos sede e vamos provavelmente morrer de fome por causa da água e etc. Exatamente. Portanto, o que é que está então a ser feito em Portugal? Bem feito ou bem estruturado ou se está a ser iniciado o percurso correto? E porque este estado das coisas, este estado da arte, sabíamos já há tanto tempo que isto nos iria acontecer. Então fazemos a pergunta para o João Forte. Para os dois. Um vai ter que começar. Pois, exatamente. Posso então começar eu? Força, João. Boa noite a todos. Muito obrigado em nome da Iris por este convite para este muito interessante debate. E a título pessoal também é o meu agradecimento, porque isto eu também considero estes debates muito importantes, porque é através desta interação e desta partilha de conhecimento, porque isto é basicamente uma partilha de conhecimento, que nos enriquecemos e depois podemos ter uma ação mais fundamentada e mais efetiva, seja a nível local, regional ou nacional, através das várias formas de participação pública. Iniciando então o que está a ser feito, eu se calhar começava ao contrário, o que é que não está a ser feito? Eu outro dia, por acaso, acho estes pormenores também interessantes para percebermos um bocadinho esta realidade. As redes sociais eu gosto muito de acompanhar também para perceber um bocadinho a mentalidade das pessoas, e falava-se na questão, uma notícia que dizia que as barragens estavam já com um bom nível de armazenamento de água, mas estávamos em seca severa. E houve um comentário de alguém que obviamente não é especialista e que também não se informa muito, e disse que era ridículo, que eram notícias falsas, ou seja, nem se percebeu que há ali duas realidades. Uma coisa é termos barragens e um volume de água disponível, armazenado, e outra coisa é a quantidade de água que temos armazenada no solo. São duas coisas que, apesar de estarem interligadas, são diferentes. E eu diria o que é que não estamos a fazer? Não estamos a trabalhar o domínio da literacia ambiental neste domínio na sociedade.
isso depois tem impactos muito negativos a nível da população. Porque quando chegar à altura de naturalmente termos que exigir medidas que não são propriamente populares, essa população menos informada, digamos que não vai aceitar de bom grado algumas das medidas que serão naturalmente desconfortáveis. João, desculpa interromper, mas vamos chegar lá, do seu ponto de vista, vamos chegar a ter que implementar essas medidas, certo? Vamos. Para si é uma certeza. Não, isso já vamos ver o que é que o António acha. Sim. Isso já acontece em termos pontuais, quando agora, e mais uma vez, vamos ver isso, talvez agora a partir de agosto, quando começarmos a ver as notícias de caminhões de bombeiros a levar água a algumas aldeias por este país. Ou seja, isso já acontece. A questão é a escala a que isso vai acontecer. Uhum. E digamos que o cenário não é propriamente muito favorável. E como eu disse, além de não estarmos a trabalhar a questão da literacia neste domínio, não estamos também a tomar medidas no curto, médio e longo prazo. E agora vou-vos dar um exemplo, ainda agora foi falado, por exemplo, na questão da climatologia, mas será mais correto na meteorologia. Eu há uns anos, eu sou muito participativo quando é discussões públicas, a nível local, regional e nacional, e eu gosto sempre também de pôr inputs, que sejam contributos meus para isso. E uma das sugestões que eu dei a nível local, e agora falo a nível do município, foi que a autarquia comprasse estações meteorológicas para começar a monitorizar a todos os dados climáticos que são necessários e que nós utilizamos no nosso dia-a-dia para as mais variadas, como é que é dizer, podemos utilizar, por exemplo, a nível de predição e de planeamento para o futuro. Ou seja, isso já foi há sensivelmente 15 anos nesse município. Agora, não interessa aqui dizer qual é que é, porque isto não tem a ver com o município em específico, isso é quase como uma questão geral. Não foram compradas e imaginemos, se eu quiser fazer um estudo de impacto ambiental para um projeto e precisar de dados climáticos, não os tenho. Não tem. Locais, estamos a falar de dados locais. Exatamente. Regionais. Sim. E o que acontece, por exemplo, ainda há pouco tempo participei numa discussão pública de um estudo de impacto ambiental e para a empresa que fez esse estudo utilizou, por exemplo, nos recursos aquíferos subterrâneos, passa pelo INASM, utilizou dados que não eram, digamos, locais. E também em termos de clima foi utilizado dados de uma estação de Coimbra, que quando se faz uma caracterização local, a validade por exemplo, a nível de ventos é muito reduzida. Ou seja, são realidades, e há muitas mais realidades que são importantes e que não estão a ser devidamente trabalhadas, seja pelos municípios, seja pelas, por exemplo, CCDRs, seja a nível e como é que poderia ser, João, implementado? É assim, destes três itens que eu falei, por exemplo, as deslocações geográficas dos sistemas agrícolas, tornar os sistemas de irrigação mais eficientes e expandir os sistemas intermédios de sequer irrigação. Por exemplo, estes três. Eu vou dar aqui um exemplo recorrendo à prática. Eu outro dia, por acaso, vi uma proposta de um pós-doutoramento na Suíça que era modelação espacial dos efeitos da seca nas florestas. Ou seja, mais uma vez, esta é outra das coisas que não estamos a fazer. Não estamos a apostar na investigação em Portugal para criar, digamos, uma matriz que nos permita depois, que seja, digamos, uma ferramenta para vários profissionais para desenvolver uma estratégia que teoricamente existe, mas na prática não é bem assim. E como julgo que todos sabem, que ser investigador em Portugal não é nada fácil, que os fundos estão muito escassos e nós temos muitos jovens altamente capacitados que não conseguem fazer investigação em Portugal e que, por exemplo, neste domínio era mais uma forma... É fundamental, sim. É assim, se o Estado investe nestes investigadores e depois, quando eles acabam os doutoramentos, não é facilitar por facilitar, não lhes dá ali uma porta de entrada para fazer algo de útil,
e rentabilizar o investimento que o Estado fez na formação desses jovens, é mais, como vocês também sabem, muitos desses jovens depois vão embora para outros países. João, mas para ser mais concreto e Sim. retomando o que a Ana agora a questão. Então, do que eu percebo, eu não sou perita nesta área, nada de todo, eu percebo o que está a dizer é que é primeiro preciso, para intervir de forma eficaz, ter uma política holística e acertada, é preciso primeiro o conhecimento científico e ter dados, portanto, que nós não temos. Mas, ainda assim, já passamos ao António, ainda assim, há uma estratégia, pelo menos o Ministro do Ambiente assim o diz, e há uma estratégia, e há depois a utilização da água também é gerida temos os grupos de águas de Portugal, por exemplo, agora estou a falar da utilização da água para usos domésticos e para usos e depois as várias empresas do grupo locais. Mas deve ser o top-down, portanto, imagino que há uma estratégia Esteja implementada, central, não é? que depois, e sobre essa, qual é a sua opinião? Está certa, não está certa? E depois vamos passar ao António também. Sim. No meu entender, em termos gerais, não está propriamente certa. Estamos, digamos, a fazer os mínimos e, por exemplo, ainda há pouco tempo veio nas notícias sobre, por exemplo, da construção de uma central de desalinização da água para o Algarve, que é uma das áreas que é mais problemática, efetivamente, mas aí estamos a falar fundamentalmente de água para consumo humano. Certo. Agora, esta questão é muito complexa, tem muitas variáveis. Agora, por exemplo, se formos falar, por exemplo, em culturas, ou seja, em agricultura, por exemplo, no Alentejo, aí já estamos a falar numa realidade diferente, aí já não vamos construir, digamos, centrais de desalinização para alimentar, digamos, a agricultura. Isso não é, digamos, economicamente não é propriamente viável, nem faz muito sentido. Fala-se também, por exemplo, da questão de levar a água de algumas barragens do norte e centro, mais para o Alentejo e para o sul, também se fala nisso, mas, digamos, isto é quase como medidas paliativas e a estratégia propriamente dita ainda não está... Sim, mas eu tenho uma pergunta, só vou pôr o António Rainho também na conversa. Acha que tem a ver também, pode ser concomitante com o ordenamento do território, que é tão necessário? Portanto, as estratégias em relação à seca podem ser feitas juntamente com o ordenamento do território. É para o António, não é, Ana? É para o António, sim. Mas só para agora introduzir aqui um bocadinho o António. Eu diria já que sim. Antes do António, acho que deviam, não, António? Olá, obrigado. Obrigado, Paula, e obrigado aos restantes pessoas presentes aqui. Muito obrigado pelo vosso convite. É com imenso gosto que estou aqui a ter esta conversa convosco. E para responder um bocado à pergunta, obviamente que o ordenamento do território também passa pela gestão dos recursos hídricos. Naturalmente que sim, se bem que o ordenamento do território é uma matéria bastante vasta, não é? E aqui a questão dos recursos hídricos é apenas uma parcela. E há vários exemplos disso e eu posso começar assim por 2 ou 3, mas antes disso eu gostava só de fazer um enquadramento. Eu achei muita piada à questão, um termo que a Paula Policarpo utilizou, que teve a ver com como é que falta água se nós temos tanta água e estamos rodeados de água. A questão é mesmo essa, é que a água, se nós pensarmos à escala planetária, a água circula em circuito fechado, não é? Portanto, a água cai, anda para um lado, para o outro, passa a expressão um pouco científica, evapora-se, etc. Nós estamos ao ciclo da água, todos nós já aprendemos, claro. E, portanto, anda em circuito fechado. Então, porquê é que em algumas zonas há seca, nas outras há cheia? Portanto, no sudoeste chinês, ainda há bocado vi a notícia, estava com imensas inundações. A questão aqui,
o universo tem uma única grande regra, que é o equilíbrio. O universo, pronto, tudo é física, não é, João? E a lei do equilíbrio é a grande lei do universo em tudo, quer queiramos, quer não. Pronto. Agora, saindo um bocado assim da filosofia e vindo aqui um bocado mais à nossa questão, ora bem, a seca por definição é falta de água, não é? A seca por definição é falta de água. E nós estamos a assistir estamos a assistir a fenómenos interessantes, tristemente interessantes, no nosso país, que têm a ver com, no fundo, a gestão do território. Aquela questão que há bocado foi mencionada, da estratégia de trazer água do norte, onde há mais, para o sul, fazer a distribuição pelos barragens, etc., eu, na minha opinião, isso não funciona. Não funciona porque Espanha já tem um sistema de gestão de recursos hídricos há muitos anos. Ainda nós, se calhar, não nos tínhamos deparado com esta questão. Já os espanhóis faziam transvases de água de barragens do norte para o sul, e precisamente porque já lidavam com essa questão. Mesmo a questão da dessalinização é uma questão que, para mim, também não poderá não resolver o problema, porque Espanha já lá esteve e já perdeu esse combate por via dessas formas. Há aqui, eu gostava de dar dois exemplos, e até falo destes dois exemplos muitas vezes, que é o exemplo de Israel e é o exemplo da Nigéria. Israel tem uma política e tem políticas e tecnologia de aproveitamento de recursos hídricos, provavelmente como ninguém neste mundo, não é? A Nigéria está-se a tornar, está com um país que aqui há 20 anos tinha, acho que era 70% do seu território, da área do seu território, ocupado pelo deserto do Saara, neste momento está-se a tornar num portento agrícola a nível, neste momento, do norte da África, mas vai continuar. Portanto, o que é que eles sabem que nós não sabemos, não é? Para já, poderíamos aprender muito com estes dois países, porque, como disse o João, a tecnologia e a investigação está disponível. Está disponível pelos nossos investigadores, há sistemas eficientes de utilização de recursos hídricos na agricultura. Portanto, há muito trabalho feito nesta matéria, mas depois deparamos-nos com outras questões. E porquê é que eu acho que a questão do baldeamento ou transvase de água de um lado para o outro, ou a dessalinização e outras soluções que seja arranjar mais água, não funciona? Não funciona porque é um recurso que nós, ser humano, quanto mais temos, mais utilizamos. Portanto, nós até podemos arranjar mais água para consumo agora. Consumo na agricultura, consumo na construção, que são são de certeza os maiores dois consumidores de água, e quando falo do mundo, e quando falo em agricultura, também a pecuária, não, obviamente. Mas, portanto, nós estamos a arranjar soluções para arranjar mais água para consumirmos mais. António, desculpa só interromper, daí que o João tem razão numa coisa que disse e que eu gostei muito inicialmente, é que a literacia da água é importantíssima, porque justamente é muito importante a literacia da água. Completamente de acordo. Não, mas António, se a água for encaminhada para o sítio certo, não é? Para os campos agrícolas, estamos a falar em segurança alimentar, que é primordial para nós sobrevivermos, não é? Claro. Há zonas que precisam muito mais do que outras. Portanto, essa água é canalizada não para as pessoas, mas estamos a falar nos recursos que vão ser postos no sítio certo. Eu já lá ia chegar, Ana Sofia, porque a água das pessoas, há bocado, saiu-me assim um sorriso quando o João falou do transporte de água em caminhões que há para as aldeias. É verdade. Uhum. Nas aldeias tem essa distribuição, e eu lembro-me em 2017, quando essa solução foi utilizada em Viseu, que tem 100 mil habitantes.
Portanto, Viseu já foi abastecido em 2017 com água por caminhão. Portanto, não é só as aldeias, já estamos a falar noutra escala, não é? Oh, António, Pronto. eu tenho que Oi. interromper só para te dizer uma coisa. Eu estive na Jordânia há 3 semanas, ou há 4 semanas. Sim, Como sabem, a Jordânia, a Síria e a Palestina partilham o Rio Jordão com sim, Israel. É verdade que os israelitas, eu não tenho nenhuma posição nem pró-israelita, nem pró-palestina, mas atenção, é verdade que os israelitas fazem milagres com a água, justamente recuperam imensa água, introduzem tecnologia para recuperar a água toda doméstica, dos usos domésticos, mas também é verdade que o Rio Jordão é controlado por Israel e todas as zonas hídricas daquela região são controladas por Israel e, portanto, a verdade é que o segundo país com mais escassez no mundo de água é a Jordânia. E eu estive em Amman, que é uma cidade enorme, a água na Jordânia é assim, é distribuída da seguinte forma: as zonas rurais de 15 em 15 dias e as zonas urbanas, a distribuição da água é feita semanalmente. Não há um edifício que não tenha depósitos de água em cima. Eu nem percebi bem como aquilo tem açoteias, depois tem uns edifícios e tem uns depósitos brancos de água, porque é preciso armazenar água. E, eu posso portanto, aquilo explicar isso. é um país que vive há décadas assim. Sim, Portanto, tal como nós vivemos dependentes o de Espanha. milagre israelita, Exatamente. o Tal como nós milagre, vivemos dependentes de Espanha. exatamente, está bem. Pronto, Mas o Israel está a tirar os recursos. Também. Nós eu não não sei se temos, está a Recursos tirar os à recursos. Jordânia. Ou nós não não dá, ou temos, não oferece. Pois, nós não nem à temos, Palestina, nem à nós Nem Síria não temos, à Palestina nem pensar, nem que eles. Portanto, nós não temos os conflitos políticos com Espanha Pois, que Israel tem exatamente. com os seus vizinhos geográficos. Mas o que é um facto dito é isto, que Israel tem uma boa gestão da água, excelente gestão da água, mas tem mais acesso à água que os outros na região. Claro, tem, claro. tem mais acessos porque a controla. Nós também temos aqui ao Justamente. lado os espanhóis que também nos controlam a água do Tejo, do Douro, do Guadiana e do Minho. Ok? Do Minho nem tanto, porque o Minho praticamente tem o seu curso dividido entre os dois países. Mas pronto, mas deixem-me só terminar o raciocínio. O ponto que eu queria focar aí é que a tecnologia está disponível. A tecnologia existe e, portanto, só temos é que a aproveitar. Mas deixem-me só dizer uma coisa. Nós temos problemas de água no Alentejo e no Algarve, a meu ver, pelos seguintes motivos. E o motivo é ambiental. No Alentejo, o Alentejo era, no tempo do Estado Novo, o celeiro de Portugal. O celeiro de Portugal ou seja, naquela altura transformou-se o Alentejo, em termos agrícolas, numa monocultura. Desapareceu o montado, desapareceu, era tudo, era o celeiro, nós queríamos era cereais. Pronto. Isso deu cabo do Alentejo, em termos de biodiversidade e em termos de sustentabilidade. Deu cabo do Alentejo, completamente. E o resultado manifesta-se durante anos. Mas o que é que nós aprendemos? Zero. Porque é que nós lá temos, o que é que nós lá temos agora? Temos agricultura intensiva, muito, para lá de intensiva, super intensiva, de monoculturas, da azeitona, da amêndoa. Temos o litoral alentejano pejado de Frutos vermelhos. estufas. Temos um Algarve que tem problemas de água a produzir abacates como se não houvesse amanhã. E, no entanto, depois, que ainda por cima é uma zona que sofre em termos de gestão de redes de distribuição, sofre do fenómeno de sazonalidade. E, no entanto, em termos agrícolas, já toda a gente só quer fazer os abacates, e isso dá cabo do solo e da biodiversidade no Algarve. Portanto, em resposta, o que é que nós podemos fazer? A mim não me parece que a solução seja arranjar soluções para consumirmos mais. Claro. Eu acho que nós temos é que arranjar soluções para consumir melhor. Agora, e consumir melhor, não sei se vocês conhecem a expressão que é plantar água. Plantar água é uma expressão que os ambientalistas utilizam
que não é mais do que apostar na biodiversidade natural dos territórios. Portanto, nós quando vemos entre Santa Combadão ou Coimbra, passamos ali no IP3 ou naquela coisa toda, e vemos eucaliptos por todo lado, ou ali na zona da Aveiro, é monocultura. Portanto, nós teremos água quando garantirmos que há uma biodiversidade a sério no território não construído. António e João, okay? mas para quem nos ouve, para explicar, eu acho que percebi o que é que tu queres dizer, mas gostava de plantar água porque o que queres dizer, João e António, eu explico-te o que é o que plantar queres água. dizer é, mas deixa-me dizer eu que sou Sim. o público que estou a ouvir, é porque se tivermos biodiversidade, há plantas e há raízes que umas são mais consumidoras de água, mas outras são mais redistribuidoras de água, e quando não é isso? Sim. Então o que Não, é? não era isso que eu me queria referir. Não são sistemas de produção sustentáveis. Sabe, não são sustentáveis. Sistemas de produção... Eu vou-te dar um exemplo. Mas eu gostava de perceber. Eu explico. É assim, plantar água se nós tivermos biodiversidade, o que é que nós temos? Temos árvores por exemplo, já para não falar na polinização, etc. Mas, por exemplo, se nós tivermos árvores de folha caduca, como há aí nos bosques, matas, etc., por exemplo, o que é que acontece? Se a folha é caduca, ela cai no chão, não é? Chove e a água infiltra-se e depois, pelo facto de ter esse coberto orgânico de folhas e de outro material orgânico natural que só resulta da biodiversidade, portanto, nós depois a própria natureza trata-se de fazer esse equilíbrio, mas nós temos ali uma espécie de uma barreira contra a evaporação. Ok. Se eu deitar um copo de água num solo, no Alentejo, no verão, ela não chega aos lençóis freáticos porque não tem tempo sequer para... O solo está de tal forma quente que a água evapora logo, portanto não se infiltra. Se não se infiltra, não chega ao solo, portanto eu posso estar sempre a regar e que não adianta porque ela não se infiltra, não chega às raízes. Portanto, eu acho que aqui temos que essencialmente combater a agricultura intensiva. Lá está a deslocação geográfica de certos sistemas agrícolas, não é? Não podem existir em certos sítios, mas é vantajoso noutros. Não, Ana Sofia, é verdade, mas a questão é que no Minho, por exemplo, não existe água a mais que possa ser transportada para o Alentejo. Não existe. A água do Minho está no seu ecossistema. Nós temos um país muito heterogéneo nesse aspecto. Nós, em 3 ou 4 horas, estamos a apanhar uma molha ao pé de Braga e em 3 ou 4 horas estamos a 30 e tal graus no Alentejo. Portanto, pertence àquele ecossistema. Os espanhóis fizeram isso e o que é que eles fizeram? Não resultou porque eles só aumentaram o problema. Não sei se vocês têm noção, mas a agricultura intensiva em Espanha, há certo tipo de agricultura intensiva em Espanha que desapareceu porque, pura e simplesmente, não havia recursos naturais. O solo secou, o solo transformou-se no deserto. Portanto, eles com a agricultura intensiva deram cabo do solo, aquilo já não produz rigorosamente nada, e então os espanhóis, que também não são boas nenhums, o que é que eles fizeram? Vieram comprar terras no Alentejo e na Beira Baixa. E nós, todos contentes com o investimento, não é? Pronto, os nossos, quem quer que seja, todos contentes com o investimento, portanto, eles secaram, transformaram as regiões com a agricultura intensiva, transformaram certas regiões em Espanha, na Extremadura principalmente, em desertos autênticos, esgotaram todos os recursos e agora vieram esgotá-los a Portugal, principalmente no Alentejo e na Beira Baixa. E nós recebemos-los de braços abertos. Portanto, não há aqui uma política não há aqui eu acho que não há aqui uma política que consiga, não sei, acho que as pessoas estão de olhos fechados, nem sei o que vos diga. Mas João, isto é uma imagem, agora o João tem aqui que ser um bocadinho otimista, não é? António, este desenho, esta imagem de que, João, há coisas a fazer para resolver isto, certo? Não podemos ser assim, não podemos deixar aqui as pessoas que nos estão a ouvir
com Não, esta... há muitas formas de mitigar, digamos, esta questão. Umas são de curto prazo, outras médio e de longo prazo, mas temos que começar a tomar todas. E há coisas muito simples, e, por exemplo, falando em poupança de água, pode parecer uma coisa insignificante, mas não é. Vejamos, por exemplo, os ditos jardins que vemos em muitos sítios. Têm relva, exigem uma manutenção grande, muita água. Porque não transformar, já se vão vendo alguns jardins sendo transformados com vegetação autóctone, que não exigem basicamente grande manutenção, o consumo de água é reduzido. É uma forma extremamente simples de mostrar como ajudar a resolver a situação. Por exemplo, a questão, eu lembro-me da minha primeira viagem que fiz em 2005, fui à Noruega, eles lá, água não lhes falta, mas a tomar banho, aquilo era, num dos sítios que fiquei, era com moeda. Ao final de 1 ou 2 minutos cortava. Sim, Eles não sim. precisavam. Isso mostra precisamente a questão que eu falei, trabalhar a questão das mentalidades e da literacia. Sim. Mas fazendo só agora um apontamento sobre 2 ou 3 questões que foram agora faladas, por exemplo, na questão da segurança alimentar, e pegando no que foi mesmo agora dito, isto às vezes é um bocado relativo, e agora volto então às culturas intensivas. Trazer culturas, por exemplo, como o amendoim ou o abacate para o Alentejo, isso não, digamos, não é uma grande vantagem, mas isso ajuda a moldar negativamente muitas das medidas que depois se devem tomar para ajudar a resolver isso. Pronto, isso é um ponto. Outra questão, e pronto, a questão que foi posta agora há bocado, na questão do ordenamento do território, isto está tudo interligado e é fundamental. E eu diria que a questão da seca é eminentemente uma questão social. Se nós formos analisar a evolução dos povos ao longo dos últimos séculos, nós vamos vendo, e no caso português, desde, por exemplo, a questão histórica dos árabes, do aproveitamento da água, por exemplo, nos poços que nós ainda vemos, digamos, essa herança, foi-se diluindo. Mas, digamos, há uns séculos o povoamento era disperso, havia uma proximidade com os locais, com os territórios, e havia uma racionalidade na utilização dos recursos. Hoje em dia isso já está muito, muito alterado. E o que acontece é cada vez mais um aumento da pressão sobre muitas das componentes sociais, e, por exemplo, a questão do abastecimento de água é apenas uma delas, mas falando, por exemplo, da questão dos transvasos, estamos a falar, e do insucesso que foi, quem acompanha minimamente estas situações vê que há sempre uma tensão latente entre Portugal e Espanha relativamente aos recursos hídricos, porque, ao consta, a Espanha não garante aquele leito de estiagem obrigatório em alguns dos cursos de água. E apesar de ainda não termos problemas graves, isso será inevitavelmente um problema grave no futuro. E quando isso acontecer, o que é que nos vai acontecer? Vão ter que ser tomadas medidas que poderão ser mais difíceis de digerir por muitas pessoas. João e António, pegando no que estás a dizer, João, Sim. mas se nós de um lado temos um país onde nascem a grande parte dos rios e são controlados por Espanha, e se do outro lado temos mar, eu sei que a descenalização tem custos grandes, penso eu, mas, por exemplo, Porto Santo, vive há muitos anos... Dá para transformar em água para nós, não é? Para a cultura não. Vive há muitos anos, Porto Santo assim. A Espanha tem 18, acho eu, ou tinha. Nós não temos, no Portugal continental, que eu saiba, passo a minha ignorância, não temos. Não será, ainda que seja polémica, António, isto é para o António e para o João, ainda que seja, que haja quem diga, não será também tem que ser uma das soluções por onde vamos passar. Sabes porquê? Eu vou-vos dizer uma coisa aos dois, João e António. Eu acho que nós nos devemos colocar, assim, o mundo não vai mudar, as pessoas não vão mudar. A literacia que tu dizes e a mudança de mentalidade ocorre em gerações. Ora bem, as gerações, 20 anos, mais 20, nós precisamos de ir fazer pequenos passos para chegar onde queremos e temos que lidar com o que temos.
É verdade que não se deviam plantar abacates, mas é verdade porque razões económicas as pessoas ficam maravilhadas. Portanto, é com essa realidade que nós vivemos, é com os abacates. É também com a realidade que os rios nascem em Espanha e nunca vão deixar de nascer em Espanha, os grandes rios portugueses. Portanto, olhando para o que temos e não para o que o mundo devia ser, porque o mundo nunca será, eu tenho aprendido muito sobre isto, o mundo nunca será, nós podemos apostar que o mundo será diferente, mas os atuais consumidores da água e das próximas 2 gerações não vão mudar assim tanto os hábitos. E começando já a fazer literacia hídrica. Mas ainda que Certo. façamos já, os resultados não são já, são daqui a 2. Não. Não, Portanto, eu gostava que vocês falassem qual é as perspectivas com o mundo como ele está, não é como ele deveria ser, perceberam? É porque isso é que é importante. Deixa-me só aqui acrescentar só uma coisinha. Uma das propostas que o governo salientou foi recomendar aos municípios que apliquem medidas de suspensão temporária dos usos essenciais de água. Portanto, ou até recomendar a penalização pela água, por usos indevidos de água nas redes públicas. Eu acho que isto, mas eu não sei se isto está implementado, porque se nós não vamos pela cultura, ou se as pessoas não têm noção disso, se calhar tem que ir por outra via, não é? Porque senão Vai lá, não vocês têm acontece. todos Não a Ana acha, mais Paulo? Não é, Paulo? nova. A Ana mais nova e o João. Mas eu lembro-me, quando era pequena, em Leiria, na beira litoral, como já tivemos a discutir antes, na beira litoral, cresci em Leiria, embora não tenha nascido em Leiria, eu lembro-me que havia há várias horas do dia que não havia água, era normal. Certo? Sim. E ninguém morria por causa disso. E sabes porquê? E Eu sabes sei, porquê que eu isso sei é que acontecia? isso não há nenhuma desgraça por causa disso. Eu cheguei Não, aqui, há desgraça, eu acho que há desgraça, porque a água é um bem demasiado Está precioso e eu acho que é uma das grandes e é provavelmente a mais menosprezada conquista da humanidade é nós termos água potável em casa, é só abrir uma torneira e temos água potável, quer dizer, alguns isso de é uma... nós, alguns de nós Alguns, no porque mundo. depois... Certo, mas deixa-me só focar aqui em Portugal. Portanto, eu acho que isso é um luxo imenso. Termos água potável em casa, um ser humano ter água potável em casa, eu acho que é uma conquista enorme. João, se me permite, posso... Ok, obrigado. É para os dois. Certo, mas eu já comecei, deixa-me só terminar. A questão é que nós obviamente não vamos mudar hábitos de consumo do pé para a mão. A questão é que nós não temos condições de produzir abacate. Portugal não tem condições, recursos hídricos e solos para produzir abacate. Tudo bem, não se produzem, produz-se outra coisa. Claro. E o abacate, quem quiser, paga a peso de ouro porque vem do outro lado do mundo, não sei de onde. As coisas são mesmo assim. Mas Repare uma porquê coisa. que essas coisas não são implementadas, Sofia, António? porque não são implementadas porque, na minha perspectiva, eu acho que os nossos dirigentes têm vistas muito curtas. Deixa-me só dizer-te uma coisa. Vocês têm ideia de qual é que é a captação em Portugal? Não. A captação, neste momento, ronda os 400 litros por habitante por dia. Ou seja, cada um de nós gasta, em média, este é o valor da captação. Não atinge, mas gasta cerca de 400 litros por habitante por dia. Isto é um indicador de progresso, por incrível que pareça. Certo. Agora, o que também é indicador de progresso, mas que nós temos e por isso é que eu acho que os nossos dirigentes políticos, etc., são de vistas curtas, porque aquilo que o João estava a dizer há bocado tem toda a razão relativamente àquela... desculpem... à recolha de informação e de dados para gerir. Aquelas estações meteorológicas geridas pelas autarquias, porque eu estou em Viseu, não é? A realidade aqui, curiosamente, é muito diferente de um concelho a 20 km, por exemplo, de Mangualde. É muito diferente. Portanto, em termos ambientais é muito diferente.
Só que eu vou-vos falar desta questão que é, as redes de distribuição. A água, para nós, para o consumo humano, tem um custo enorme. Não todos nós pagamos tarifas sociais de água. Têm noção disso? São tarifas sociais. O que é que isto significa? Significa que nós não pagamos aquilo que nós não pagamos por metro cúbico de água aquilo que na realidade custa trazer esse metro cúbico até a nossa casa. Seria muito mais caro, é isso? Incrivelmente mais caro. Sim. Portanto, porquê? Porque cada metro cúbico de água tem o custo da captação, do transporte, da distribuição, depois de utilizada tem o custo do novo tratamento, não é, nas hectares, e depois nova rejeição ao curso de água. Portanto, tudo isto, desde que é captado, 1 litro de água, desde que é captado, até que é tratado numa hectare e é devolvido à linha de água, isto tem um custo enorme de operação, já nem vou falar nos custos de construção de todo este equipamento, desde tubagens, bombagens, ETAs, as próprias hectares, etc, etc. Portanto, aquilo que nós pagamos pela água é irrisório. E como é que, na minha opinião, a água devia ser muito mais cara. Principalmente quando se tenho uma casa que está para, por exemplo, 4 pessoas, tenho uma captação... É uma das recomendações deles também, aumentar as tarifas, o tarifário. As tarifas, para mas tem que ser vezes 10. Sim, tem que ser vezes 10. Até para pessoas que gastam mais de... Mas deixa-me só concluir. Eles recomendam e depois não fazem. São recomendações. Mas quem é as famílias, desculpem lá, mas quais são as famílias que podem pagar? Começaste por dizer, António, que a água é um bem universal, essencial, e depois vamos aumentar as tarifas da água por 10? Tens noção que quanto maior é o teu consumo em valor absoluto, maior é o preço por metro cúbico. Portanto, não é a dúzia mais barata. Quanto mais nós consumimos, quanto mais consumimos, mais caro é o metro cúbico. O que eu estou a dizer é que se aqui em casa vivem 4 pessoas, se a captação oficial, suponhamos 400 litros, são 1.600 litros por dia, vezes 30. Se eu gastar mais do que aquele volume de água, digamos 20 metros cúbicos, a partir daí, o litro a seguir já custa uma fortuna. Ok, agrava o preço. Exatamente. Porquê? Porque nós temos relevados, temos piscinas, temos não sei o quê. Porque não sei se vocês têm noção, mas cada vez que, quer dizer, também estou, por acaso aqui em Viseu não é assim, mas eu conheço municípios onde a rega do jardim, o João Forte estava ali a falar dos jardins que têm com plantas autóctones em vez de lindos relevados, etc. É verdade. E aqui em Viseu já se optou por isso há muito tempo. Mas, na maior parte dos municípios, se calhar a água que é utilizada para regar a relva é a água que está a ser distribuída nas redes de distribuição, ou seja, é água potável. Mas isso é que está errado, ou não? Claro. E aí falo-te mais. E sabes qual é a percentagem de fugas, por exemplo, fugas e roubos, porque também se rouba água nas redes de distribuição, também se rouba. Sim. Entre fugas e roubos, estamos a falar de cerca de 30%. Mas há aí uma margem para melhorar muito, lá está. Espera, nós temos fontes públicas ligadas à rede de água potável. Portanto, onde é que eu quero chegar? António, eu estou preocupada com uma coisa. O fundo, portanto, o reforço das verbas do Fundo Ambiental vai funcionar 3 milhões para colmatar, para mitigar esta seca. 3 milhões do PRR. Eles vão ser aplicados em quê? Eu não faço ideia, mas Ana Sofia, eu peço desculpa, mas se há coisa que eu já ouço falar, é que eu estou preocupada com isso. Eu ultimamente da política só ouço falar em milhões, não ouço falar em soluções. Pois é isso. O que é que eles vão fazer com esses 3 milhões? Eu não sei, mas... Além de ser pouco, como a Paula disse, é pouco. O Fundo Ambiental levava-nos aqui para outra conversa que dava a outra. Então, na questão da construção sustentável, que é
a construção sustentável é algo que tem que ser urgentemente debatido e o Vamos fundamental. fazer outro debate. Pronto. Já, Outro Fito, debate, já ok. estás convidado, mas Mas isso é estava a lá dizer- para novembro. Mas estava a dizer que nós temos aqui este problema e como é que, e mais uma vez, dizemos a tecnologia está disponível, seja para controle de regas na agricultura, por sistemas inteligentes de regas e de otimização de recursos, e o João acho que não concorda comigo neste aspecto, que nós temos a tecnologia disponível, não há investimento público, porque eu automatizar uma rede de distribuição de água para detectar fugas e roubos, ok, ia tirar-me votos. Porque se há alguém que está a roubar água, e já para não falar que não há fiscalização, não sei se vocês têm noção, mas a Agência Portuguesa do Ambiente, aqui há cerca de 8 anos, tinha 2 fiscais, 2 entre o Douro e o Tejo, entre o mar e a fronteira com a Espanha. 2 fiscais, que tinham ainda por cima 2 dias de atendimento por semana. Portanto, agora, toda a gente abre furos, toda a gente esgota lençóis de água, nós, a pouca água que temos, não há o mínimo esforço das entidades para gerir o pouco que temos, e depois as redes de distribuição de água e de abastecimento e de captação, etc., etc., é tudo menos bem gerido, porque apesar da tecnologia estar completamente disponível, não é valorizada pelos nossos autarcas. Então, Desculpem. António, antes do João falar, então há uma grande margem de coisas a fazer antes de se aumentar o preço da água nos consumidores, porque uns também pagam uns pelos outros. Portanto, há aí um conjunto enorme de medidas que talvez devessem ser feitas antes do aumento Paula, começar por essas. o ciclo é fechado. O Tá, ciclo é sim. fechado, portanto, vamos geri-lo. Não pode ser sempre o consumidor geri-lo. está bem, mas não pode ser sempre o consumidor a pagar mais. Então há aí uma série de há muitos gargalos ao longo da cadeia, pelo que estás a dizer, e muitos gastos ineficientes, e portanto convém também Claro, Pronto. mas vais ver se não é isso que irá Pronto, acontecer. mas era bom porque de começar por essas coisas que é apontaste e mais fácil, resolvê-las. é mais que o fácil, João é mais Forte fácil quer fazer isso, do que pôr um contador de água numa escola, não é para cobrar a água à escola. É para pelo menos saber qual é que é o consumo. E Certo. dados, nós precisamos urgentemente de dados e ninguém está interessado nisso. João. Que dois a três pontos encadeados. E pegando nesta questão do preço da água. A água é ridicularmente barata. E temos de ter a noção que, obviamente, não é aumentar exponencialmente o preço, mas o preço deve ser também uma forma de educar as pessoas. Porque nós, é um bocado paradoxo, porque nós, mesmo em épocas onde a água, agora no verão, quando há alertas para as pessoas pouparem água, continuamos a ver pessoas a lavar os passeios à frente de casa com água potável, continuamos a ver pessoas todas as semanas a ir lavar o carro e a gastar água. Eu, por exemplo, eu tenho um carro, só saio com ele quando em viagens mesmo que é preciso, de resto de bicicleta, que até tenho 5 bicicletas. Eu já não lavo o meu carro há 3, 4 anos, por exemplo. E tenho amigos meus que todos os domingos vão lavar o carro. Ou seja, um aumento do preço, não estou aqui pronto, não importa aqui falar muito na questão quanto é que será, mas o preço também pode ser bem ponderado, pode ser uma boa ferramenta também para educar as pessoas. Mas não pode ser a única, nem pode ser, não. Pode ser onde se aposta tudo. Não. Pode ser isso. Como eu disse, esta questão é uma equação com muitas variáveis. Variáveis pequenas, grandes, a escalas temporais completamente diferentes. Agora, há bocado falávamos na questão de que a educação demora o seu tempo. Demora, mas há medidas que em 2, 3 anos as pessoas assimilam facilmente. Eu posso-vos dar um exemplo, digamos, da minha influência de algumas pessoas, e eu também falo enquanto um geógrafo que é muito dedicado à educação ambiental, de crianças e adultos, e pela minha experiência vejo que há coisas que rapidamente
tem um impacto muito positivo. E eu vou-vos dar um exemplo. Eu agora no verão costumo andar entre duas casas de família e eu posso vos dizer, por exemplo, a água do autocolismo é dos banhos. Virtualmente não gastamos água potável Certo. por autocolismo. E posso vos dizer que fiz uma estimativa e por mês devem ser 2, 3 mil litros. Certo, Agora, mas, por exemplo, a construção civil e as regras, as regras de construção civil deviam obrigar a ter esse Sim, tipo, como os sim, sim. israelitas têm, António, por exemplo, é um bom exemplo, e os países nórdicos também, outros. Mas os israelitas têm tudo isso, a construção está previsto ser assim. Ora, sim, nós não temos isso. enquanto não chegamos à questão de termos digamos, dois circuitos para resolver isto, esta questão é uma forma muito simples. Por exemplo, quem tem uma banheira facilmente consegue reter ali água. Certo. É um exemplo muito simples. Outro exemplo, eu tenho uma pequena horta no quintal e quando lavo as alfaces, a água fica toda na bacia e a água é para regar a horta. Ou seja, não há ali uma perda. São medidas muito simples. E agora, voltando já a uma questão, já digamos mais a uma escala diferente, não sei se vocês sabem, a nascente do Rio Nabão é em Sião. E até à década de 80, a captação de água para consumo humano era na nascente do Nabão. Depois fecharam a exploração da água para consumo humano e passou a ser em Figueiró dos Vinhos, na Ribeira de Alves. Ou seja, ali em Sião, ou seja, em toda aquela região, temos ali um aquífero de grandes dimensões. Se eu vos fizesse a pergunta de quanto é que o Estado investiu digamos, na monitorização daquele aquífero, na investigação daquela massa de água e na proteção da mesma, o que é que vocês conseguiriam dizer? 0. Basicamente é isso. E depois assistimos a situações como uma situação muito grave que eu denunciei há anos. A Ancião é uma região cárcica, ou seja, onde há muitos algares e grutas e basicamente ainda acontece, em vez de haver fossas, digamos, a poluição vai direta, digamos, para o aquífero. E houve uma situação onde um lar tinha umas fossas, mas construiu um esgoto ilegal para terra incerta, digamos assim. Ele foi denunciado, demorou uns anos a resolver a questão da multa, que foi, pelo que eu ouvi dizer, 10 mil euros, mas a situação continua exatamente igual. E o Estado sabe da situação, está ao corrente, e o que é que fez até agora para resolver nada? Está à espera que faça um hectare, e já passaram sensivelmente 15 anos. E isto é um problema e mostra exatamente que isto é um problema estrutural que... É uma ineficácia muito grande. Exatamente, que ineficácia, mas que vem desde o cidadão comum até ao Estado. Ou seja, nós, enquanto sociedade, não valorizamos devidamente o recurso água, não investimos devidamente no estudo dessas massas de água e na sua preservação para consumo humano. E pode parecer estranho a algumas pessoas, mas eu posso vos dizer que temos aquíferos, ou seja, temos ali uma massa de água grande, e alguns desses aquíferos não estarão disponíveis para consumo humano porque a água está poluída, e a partir do momento que um aquífero está poluído, isso significa décadas ou séculos até, digamos, que o problema fica resolvido. E é neste drama que nós vivemos e vamos assobiando para o lado. E depois vamos assobiando para o lado e esperando que o São Pedro nos ajude a cada verão. É como nos incêndios. Se chove no verão, a coisa até fica mitigada. Se não chove, acontece o que aconteceu, a uma escala catastrófica, o que aconteceu, por exemplo, em 2017, que tristemente conhecido. João e António, eu gostava de voltar ao tema da desalinização. Porque o António disse que não resolvia, que está. E eu gostava, porque eu sei que não é, já vimos aqui que há muitas outras medidas a tomar. Porque não é viável, não é? O António disse que já em Espanha faziam e não resolveu grande coisa. Mas temos Porque como o António disse, a desalinização vai levar mais água às pessoas, e nós não precisamos disso. Eu acho que tudo passa, eu acho que tudo passa essencialmente é por penalizar o consumo excessivo.
o consumo excessivo tem, quando digo injustificado, tem que ser penalizado. Mas Tem que achas ser que a penalizado. única causa da escassez, pronto, há uma situação Mas que vai a agravar... dessalinização, a dessalinização tem um problema que muitas vezes, para além dos custos, etc., mas aqui, quando estamos a falar de sustentabilidade, a mim quer-me parecer que pronto, há dinheiro mais mal gasto. Parece-me que o problema da dessalinização, não sei se alguma vez vocês tiveram no Mar Negro, por exemplo. Os Emirados, a água que têm vem toda do mar, não é? Eles têm grandes centrais de dessalinização, etc. O que é que acontece? Eles aproveitam a água e rejeitam o sal, por assim dizer. E para onde é que vai o sal? Vai para o mar, não é? E o que é que acontece? O mar fica morto. Excesso de sal. Excesso de sal. Pronto. Tal como o mar morto, não é? Portanto, certo. tem uma grande concentração de sal. Só Sim, boiamos. tem uma grande concentração de sal. Ora, se isso no Mar Morto, o Mar Morto, porque é que se chama Mar Morto? Porque não tem vida, não é? E o que está a acontecer... Não tem biodiversidade, não tem nada. Não tem nada. E o que está Mas a acontecer... é agradável, estive lá 3 semanas, mas pronto, continua. E depois isto tem custos ambientais, porque o oceano próximo de centrais de dessalinização, por isso simplesmente morre porque nenhum ser vivo aguenta tal concentração de sal. É excesso, sim, é excesso. Pronto. Obviamente, estas coisas também podem ser mitigadas, não sei muito bem como, sinceramente. Não sou um estudioso do ambiente, não sei como. Entendo que mesmo que o Porto Santo tem essa solução e é uma ilha muito agradável, etc., mas não sei qual é que será o impacto a médio prazo dessa solução. Por isso, eu pessoalmente preferia apostar na biodiversidade, portanto, políticas de ordenamento do território, no fundo, não é? E penalizar aquele consumo que for excessivo. Porque para realmente quem enche uma piscina de casa com água da rede, já é proibido, não é? Mas como eu disse, como não há fiscalização, nada impede, não é? Portanto, nós aqui vamos invariavelmente ter como denominador comum o Estado ou as autarquias, não é? Que de uma forma ou de outra me parece que não estão a fazer as apostas no sítio. O controle e as apostas no sítio certo. Portanto, porque nós, se fazemos transvasas, além de custar no APPR não há PRR que valha a isso. Ou seja, estamos a nivelar por baixo e em vez de estarmos a criar recursos onde eles não existem, não, vamos roubá-los onde eles também são necessários. Onde eles existem e são necessários. Claro. Não é? Portanto, aqui quando falo aqui da questão da literacia, quem precisa de literacia é o governo. São mais os nossos governantes também acho. do que propriamente a população. Porque, aliás, é essa a função do Estado, não é? É tomar decisões a esse nível. Não é? Sim, eu acho que muita a culpa disso é porque eles não se rodeiam das pessoas certas e de cientistas e da academia para tomarem decisões. No outro dia vi isso, por acaso, o PSD surgiu mas por acaso tinha a ver com a saúde, e eu vi tudo o que eles tinham para o SNS, e eu só perguntei quem me viu isso, que é do governo. Vocês fizeram isto com algum profissional de saúde? Eles não, pois vê-se logo, porque isto é uma barbaridade, isto é incumprível, é impossível. Portanto, olha, eu tenho uma visão diferente. Tem que fazer grupos com a academia.
noutra altura podemos ser nós. E, portanto, o que eu acho é que a literacia tem que ser generalizada na população, porque um dia alguém da população será governante. Do dia de hoje e desta conversa, olha, aprendi imenso. Primeiro fiquei a perceber então, porque não sabia ainda, porque eu era muito, mas porque é que nós não desalinizamos a água? Nós vivemos rodeados de mar, já percebi, embora outros países o façam, já percebi que tem custos ambientais graves e que as soluções não são, nenhuma solução é, lá está, não há soluções não há soluções neutras ambientalmente. Os travados têm este problema de tirar de um lado recursos que outros precisam. Sim. Pois, portanto, eu acho que de facto, daquilo que o João e que o António disseram, há aqui uma margem grande ainda para uma melhor gestão da água, nomeadamente esses 30% António, que tu falaste, que podiam ser melhor geridos. Há as questões todas, por exemplo, da construção e da utilização interna da água, dos circuitos da água, como seja dos banhos para o autocolismo, que também isso tem a ver com regras da construção civil e com a formação de quem constrói, mas tem que ser tem que ser obrigatório que assim seja também, por exemplo, e depois eu acho que é muitíssimo importante, de facto, preparar as novas gerações e as gerações atuais também, se não forem 3, 4, para o uso moderado, com parcimónia da água. Responsável, eu diria responsável. Para isso é preciso que que as pessoas entendam que a água é de facto um bem muito escasso. Apesar de ser um milagre abrirmos a torneira, porque é e uma das grandes conquistas da humanidade, para além de termos ido à Lua, é abrir uma torneira e ter água. Para alguns de nós, não para o mundo inteiro, porque há bilhões de pessoas, não é? Há mais, que não têm água nas torneiras e que se deslocam quilómetros e quilómetros e quilómetros para ter água. Buscar, sim, exatamente. Portanto, o mundo não é igual, não há torneiras em todo o lado. Pronto, mas onde há, e nos países onde há torneiras, nós estamos perante um milagre e as pessoas não realizam isto. Eu acho que é um privilégio. Pronto, literacia é exatamente perceber porque é que isto é um privilégio e eu acho que as pessoas não encaram isto como um privilégio. Encaram como um direito, o que está errado. Como um direito. E isto, tudo este, portanto, há aqui um conjunto que se calhar o início de penalizações seria um bom início. Mas eu antes de fiscalização. Até na área da construção, por exemplo. Quando um projeto é autorizado, por exemplo, na Câmara, ele é logo localizado. Portanto, pronto, a Câmara sabe que vai haver ali obras. Antes de penalizar é preciso sensibilizar. É tão fácil de localizar. Não, mas nem é questão das obras. Eu quando falo na questão da construção sustentável, obviamente que há soluções desse género, de reutilização das chamadas águas cinzentas, não é? E isso também se calhar devia já estar nos projetos, não é? Isso poderia estar já... Poderia facilmente ser implementado. A tecnologia existe e está cada vez mais barata, mas eu quando falava em construção sustentável falava os materiais, inclusive na utilização criteriosa de materiais de construção. Sim. E aqui já vamos para outro patamar da eficiência térmica, etc. Claro. Já é outro debate, como dizia a Paula. Aliás, é outro debate. Eu estava-me a referir nos grandes gastos que existem nessas construções muito grandes, nos grandes gastos, os gastos excessivos de água. Não, imenso. Olha, por exemplo, a água, não sei se agora são à parte, um edifício, quando é construído, até que a água que é utilizada seja evaporada desse edifício que foi construído, demoram cerca de 10, 12 anos. Pois. Portanto, nós muitas vezes mudamos para uma casa nova e ela continua a evaporar por mais 10 anos, tal é a quantidade de água utilizada nos materiais. E essa água, adivinha de que qualidade é? É água potável. Tudo isso, toda. Depois também temos problemas, eu sei que, por exemplo, o João estava a falar da reutilização da água para os jardins,
não ser água potável. E eu sei que aí há questões, e levantam-se questões, às vezes até são de regulação, porque e a Agência Portuguesa do Ambiente tem tido algumas posições, eu penso que agora está mais aberta, mas houve uma altura, porque havia aquela discussão, de facto não faz sentido, mas por outro lado, sei lá, as crianças estão nos jardins, põem coisas na boca, do ponto de vista da segurança e da higiene, punham-se questões que eu penso que estão a ser ultrapassadas, mas havia aí questões de regulação que estão a ser ultrapassadas, mas havia o regulador levantou questões que parecem, que não nos parecem assim tão óbvias, mas que fazem algum sentido e que estão a ser resolvidas, mas há questões de regulação que têm que também ser facilitadoras desta promoção das boas práticas dos ciclos da água. Mas, António, João, há uma coisa que quando tu disseste uma coisa, a água, a economia, o ciclo da água é circular. E nós, há aqui uma coisa que vocês também não falaram, mas falaram só assim em passant. É que nós, portanto, é a história que nós aprendemos quando éramos pequeninos, da gotinha, chove, tarará, vai para baixo, lençóis freáticos, outra vez. E nós, por ação e por inação, mas neste caso por ação, também criamos muitos obstáculos ao ciclo da água, não é? E isso também não ajuda nada, porque nós temos vindo, por exemplo, construímos muitas barragens, agora estas questões das cheias em Lisboa, já o arquiteto Ribeiro Teles dizia, alcatroamos e construímos em zonas onde era rio. Impermeabilizamos. E a impermeabilização do solo. Tudo isso. Portanto, nós, por ação humana, estamos, e nós não somos nós portugueses, temos vindo e interferimos no ciclo da água e nos círculos circulares, porque se nós vimos naturalmente, não é só a Terra que é redonda, que é circular. Como disse o João, é física também. Há uma série, é o equilíbrio. Foste tu que disseste, António, acho eu. Há uma regra do universo que é o equilíbrio, mas para isso é preciso, e nós muitas vezes também não estamos a desequilibrar o equilíbrio natural, físico. Mas a natureza arranja sempre maneira. Por isso mesmo, é que depois passa por cima. Por isso é que passa por cima reage. E reage, e onde havia um rio vai continuar a haver um rio. E ele vem por cima, não consegue escoar por baixo e faz as cheias que nós assistimos em algumas regiões de Lisboa e arredores, e isso. Portanto, lá está, é a natureza, a física e a química, essas são iguais, não mudaram. Não é, João? Permitam-me só dizer uma coisa que eu acho muito importante. A partir do momento que nós somos pessoas mais informadas, ou seja, que sabemos ler o livro da água, digamos assim, coisas que nós pensávamos que eram difíceis de compreender tornam-se perfeitamente naturais. E aí é muito mais fácil ultrapassar muitas das questões que vamos vendo e que fomos falando agora. Por isso é que eu falei muito na questão, e é para mim o foco, a questão da educação ambiental, também no domínio da água. E isso a todos os níveis, transversal, desde miúdos a graúdos, desde a pessoa menos informada até um autarca ou político, que supostamente são bem informadas, mas isso é fundamental, porque se nós formos ver o que nos distingue dos países que nós costumamos dizer mais avançados, é precisamente a mentalidade. E é isso que falta muito em Portugal, porque nós vamos assobiando para o lado e continuamos a menorizar problemas, e qualquer dia o acumulado desses problemas vai-nos trazer... Cair em cima. E aí vai doer. É verdade. Depois há muitas águas. Há água para uso doméstico, para a alimentação, como a Ana disse, para a agricultura, mas depois há a água virtual, que é aquela água que eu disse no início, que é a água que está na roupa, no computador, que estamos aqui a falar uns com os outros, para produzir este computador onde eu estou e vocês estão, estas coisas que eu tenho aqui nos ouvidos, a roupa.
foi preciso água. Portanto, há aqui pegada hídrica. A água, não somos só nós que somos água, tudo o que nos rodeia é água. Portanto, eu acho que as pessoas não continuam, claro que vocês sabem, eu sei também, tenho vindo a aprender, a Ana sabe, mas é preciso sensibilizar, porque punir também são medidas que podem funcionar, mas as pessoas só aderem às coisas, do meu ponto de vista, só aderem às coisas também se perceberem, se compreenderem. E por isso eu acho que, de facto, paralelamente a muitas outras medidas ao nível das autarquias, ao nível das políticas públicas centrais, ao nível... há um trabalho enorme a fazer junto dos cidadãos, que um dia podem ser autarcas ou podem ser governo, não interessa, dos cidadãos, no sentido de perceberem a importância e o valor da água. E eu acho que isso não é adquirido e podíamos ir fazer, lá está, não temos dados. Provavelmente as pessoas não sabem imensa coisa sobre a água. Não querem saber, mas não sabem porque não querem Oh, saber, António, Paula. isso aí eu já Não querem Não, saber. pode. Agora Porque já as há pessoas, inteligência artificial que explica tanto, quer dizer, nós não vamos ao inteligência telemóvel artificial. e colocamos qualquer coisa não querem no saber. Google Não e António, aparecem-nos saber. montes de artigos e eu montes de não coisas. acho, eu não concordo. Não querem saber, eu Não, explico eu acho que não porquê. querem, eu acho que não querem saber, não estão Porque preocupadas, porque minimamente. porque se eu puder, Eu concordo. se eu tiver meios para ter, por exemplo, uma piscina semiolímpica em casa, não vou estar a pensar nos problemas ambientais ou de consumo de recursos que isso vai trazer. Eu conheço E muitas pode pessoas... ser a pessoa mais literada do mundo. Isso não é Provavelmente verdade. são, provavelmente são. Isto é do ser humano, Isso Paulo. não é verdade, eu não discordo inteiramente, eu conheço imensas pessoas que podiam ter piscinas em casa e não têm justamente porque pensam nisso. Eu, se tivesse uma casa onde eu pudesse ter uma piscina, também não teria uma piscina, Está bem, mas justamente olha, por isso. Mas eu conheço muita gente, mesmo muita que tem casas grandes, que tem quintais e não tem piscina, tem soluções muito diferentes de uma piscina. Há piscinas diferentes que têm, portanto, que não gastam muitos recursos, mas têm água, portanto, são eu construídas de outra forma já. não vejo o mundo tão cinzento. São construídas de outra forma, António. Eu vejo- acredito. Algumas. Eu Já há sei, materiais sei. diferentes. Sim. Eu acredito eu que sei, o ser eu sei disso humano, perfeitamente. eu acredito que o ser humano aperfeiçoa, melhora e precisa é de sensibilizar, de perceber. É muito mais fácil nós aderirmos a uma coisa sem entendermos do que só porque é punido ou pagas uma multa, então tens que fazer. Não, é também preciso perceber porque que é assim. E há um caminho a fazer. Eu não E digo que Portugal, não. Portugal Paula, tem um longo caminho a percorrer nessa matéria. Eu não digo que não haja algum tipo de... Não digo que não haja sensibilização. Obviamente, uma pessoa contrariada é muito mais difícil aderir a uma causa do que se for uma pessoa informada. Não digo que não, mas... pronto, olha, e na política de desperdício zero tu deves ter também noção disso, não é? Mas por isso é que eu estou a falar, porque eu acho que em determinadas áreas tem-se vindo a conseguir, eu não diria, há muita coisa por fazer, está quase tudo por fazer, mas lá está, mudar mentalidades é a coisa mais difícil, não está aqui ninguém, então, algumas pessoas ligadas à sociologia, não sei o quê, mas é assim, mudar mentalidades é uma coisa dificílima. É muito complicado. E é um trabalho constante, não se pode fazer uma campanha uma vez por ano, não, tem que ser diário. Então achas que se alguém tivesse a coragem de chegar aos produtores de abacate no Algarve e dizer assim, olha, acabou-se o abacate, produzam outra coisa qualquer, abacate a partir de hoje está proibido. Porquê? Porque o Algarve não tem recursos hídricos para produzir abacate. Isso era suficiente? O abacate, eu não sei. Não, agora, claro que não é suficiente, há muitas outras coisas, mas essa é uma... Vocês sabem quantos litros de água são necessários para produzir 1 quilo de arroz, aqueles que a gente compra por €1 e não sei o quê no supermercado? São 2.000 litros para produzir cada saquinho daqueles. António, uma t-shirt são 1.700 litros de água, uma t-shirt branca, se formos por aí, a pegada hídrica, por isso é que eu digo,
Mas também, mas as pessoas não a veem, nem veem água no arroz, só quando o cozem, que é preciso água, as pessoas não veem. Portanto, tu dizeres isso é uma coisa que eu não visualizo, como eu dizer que este vestido deve ter, sei lá, 10 mil litros de água para chegar à loja, fora as lavagens depois todas que eu lhe faço, não é? Pois, Mas ninguém, isto não tem, as pessoas não veem, portanto, por isso é que eu digo, é preciso explicar, é preciso sensibilizar, é preciso, eu acredito muito que isso, agora, também não pode ser só isso, tem que haver um conjunto de políticas e depois vejo-se uma estratégia que, de acordo com o João, eu percebo, é preciso primeiro que haja monitorização, estudos e que se perceba, porque já também percebi que não é igual em todo o território, não é? Uma abordagem e uma solução naquele território pode não ser adequada no outro, não é? No Alentejo, claro. com certeza as medidas a tomar são diferentes, tirando algumas que podem ser transversais a todo o país, com certeza de zonas onde há mais, Sem dúvida. Dá mais onde há escassez. menos, Sim. há menos pressão hídrica e onde há mais. Sem e há dúvida, menos, sem dúvida. não Tem que é? ser, obviamente, cada Pois. par há realidades e necessidades completamente diferentes ao longo deste país. Então, mas agora assim para acabar, já vamos tarde, o João e o António, da minha parte, a Ana, não sei o que é que ainda vai dizer, mas eu da minha parte gostava que vocês dissessem, para ti, António, qual é a medida dentro desta divergência toda, e não havendo ainda a noção exata do que é ajustado regionalmente, mas qual era a medida que tu, se fosses governante, já que estamos a falar dos governantes e do que não fazem, uma medida ou duas que tu farias imediatamente e o João também? Isto é a minha pergunta para acabar. Cada um de vós. Para mim passa pela efetiva gestão tecnológica do recurso água e pela aposta na biodiversidade. Mas isso é uma resposta redonda. Eu que sou jurista, isso é uma resposta redonda que eu poderia dar. Não, é uma resposta redonda por causa... Fazias um decreto-lei, és governo, fazias um decreto-lei, ou dois, neste caso tens que fazer dois. O que é que dizias nesse decreto-lei? Porque é assim que os governantes falam. Vamos qualquer entidade gestora de uma rede de distribuição e de drenagem de água é obrigada a ter um plano de monitorização da própria rede e meteorológica também, de apoio, obviamente vários instrumentos, é obrigada a ter esse sistema e a prestar contas sobre os resultados dessa gestão. Exatamente. Já temos um decreto-lei. E João, qual é o teu decreto? E proibir o abacate no Algarve. Muito bem, é o decreto-lei. Fantástico. 2. E o João? Duas coisas separadas. Primeira, a questão da sensibilização. Fazia um plano de sensibilização análogo àquele que tivemos com grande sucesso do Gervásio, dos vidros, na década de 80. Que teve um impacto colossal, que as pessoas não... Acho que a maior parte das pessoas já percebe, teve um impacto colossal na sociedade portuguesa e na questão da reciclagem. Isso na vertente educação ambiental. Na componente científica, investigação. Nós temos milhares de jovens de várias áreas profissionais, mas ligadas de alguma forma, mais diretamente ou indiretamente, à questão, digamos, à grande questão água, que neste momento estão a trabalhar em áreas que não são as deles. Exatamente. E podiam fazer este trabalho de base fundamental para o país, e porque assim nós não podemos desperdiçar todos os jovens que temos, porque nós somos bons a fazer investigação, precisamos de financiamento. E nós... Portanto, o teu decreto-lei, que eras ministra do Ensino Superior, vamos dizer, o que farias era priorizar majorar os projetos de investigação da FCT na área da água e com determinados pressupostos e requisitos, e majoravas e apoiarias majoravas esse em detrimento de todos que tinham mais ponderação assim, na FCT, era isso? Não é em detrimento de outros, porque eu considero a investigação... Nós não temos dinheiro para tudo importante, é tudo importante. Temos que fazer o decreto-lei, o decreto-lei é que o governo
os governos, os governantes, porque eu não estou aqui a defender governo nenhum, tanto faz, mas quem exerce poder Eu acho que faz decreto-lei tinha que isto, ser. faz isto, dá Um indicações. decreto-lei acho que tinham que ter imensas diretrizes, muitas mesmo, mas pois, assentarem tudo. Pois Mas é. estás-me a apontar um dia assentarem tudo. Assim, E eles trabalharem com pessoas que sabem. Eu estou sempre a bater esta tecla. Ana, vamos ouvir o João agora. Depois a Ana faz o decreto-lei também, rapidamente. no fim faz outro. Eu não valorizo mais ou menos investigação A ou B. Para mim, a investigação é fundamental. E se vocês forem ver, quase a totalidade dos projetos de investigação são de equipas multidisciplinares. Por isso é que era um erro priorizar esta face a outro. E eu tive a felicidade nos últimos anos de viajar bastante para aprender, por exemplo, na Eslovénia, no Karst Research Institute. E, por exemplo, na questão da água, eles estão extremamente avançados. Mas é da água, este tema hoje é sobre a seca. Portanto, tínhamos que priorizar a investigação nestas áreas, é isso, João, ou não? Não é priorizar nesta área, é priorizar na investigação e, obviamente, que a nível de recursos hídricos, depois teríamos a resposta. Não é priorizar face a outros. Então ok, pronto, está bem. É aumentar a dotação financeira, provavelmente, para projetos de investigação, sem sectorizar na água, mas o que o João fazia um decreto-lei, isto era que o ministro tinha que se pôr o ministro das Finanças a dar mais dinheiro à ministra do Ensino Superior, da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior, para que ela pudesse dar mais dinheiro à FCT para apoiar mais projetos, é isso? Mas atenção, sim, genericamente falando. Pronto, é que temos que ser práticos, mas atenção, estes projetos seriam fundamentalmente para ter interligação de alguma forma, por exemplo, com municípios, empresas, para conseguir. Sim, mas isso já há uns prática, projetos, não é? Para se transformar em prática. Os projetos já têm essas dimensões. É bom salientar isto, porque algumas pessoas podem não perceber um bocadinho a dinâmica e é bom falar disto para depois não ser descontextualizado. É como nos projetos europeus há o Work Package e há uns que são exatamente a ligação às comunidades. Pronto, isso eu acho que os projetos de investigação hoje em dia também têm já um desenho que tem que se cumprir uma série de etapas e tem que ser demonstrado. Pronto, e a doutora Ana também tem um decreto-lei para fazer sobre a água. Isto é a minha pergunta já agora, mas a Ana é que acaba hoje. Eu acho que devia ser do princípio, o decreto-lei foi o que eu disse, tinha que ser do princípio ao fim com todas as ideias que foram aqui elencadas. Mas não, isso não é um decreto-lei, são 20 não, tinha que ser. Não tinha há, que ser, mas eu acho que começaria se calhar... O decreto-lei tem... Eu sou muito relutante em relação ao que os portugueses absorvem em relação à informação que lhes é dada, porque também vivemos num mundo muito... Agora estamos com esta parte desta nova recessão. Acho que as pessoas não têm muito tempo para pensar nisto e só querem... Estão um bocadinho sufocadas com o ritmo de vida e com os pagamentos que têm a fazer e com essas coisas. Portanto, não podem olhar muitas vezes para essas coisas e para essas informações. Portanto, eu acho que é difícil mudar a cultura portuguesa. Nós já falámos na outra sessão, quando estávamos a falar do co-housing, Renato, lembras-te que é difícil de mudar a mentalidade portuguesa. É muito difícil. Portanto, eu acho que tinha que começar pela penalização e por uma melhor orientação a nível das câmaras e juntas de freguesia. Então, deixa-me cá pensar, como ministra da Administração. Tinha que ser penalização também dos abacates, portanto, penalização em várias coisas. O António Poriba, Ana penaliza. Pronto, já temos aqui uma divergência. O Conselho de Ministros está aqui com divergência. É que é só assim que os portugueses aprendem. Certo. É verdade, a Ana está coberta de razão. Só quando se mexe no bolso é que normalmente... Eu que estou aqui, eu a fazer moderação, sou o governo, eu tenho uma visão um bocadinho mais otimista, acho que estou aqui como o João, o meu decreto-lei também era mais pela literacia, pela implementação nas escolas, no ensino básico, aliás, no pré-escolar e básico, a introdução da temática da água, não da gotinha que chove, não sei o quê, mas disto que eu estou a dizer, os meninos pequeninos deviam perceber que isto tem água, que o telemóvel tem água, que o carro tem água lá dentro, é isso sim.
etc, etc, e depois sim, também e alguns dos decretos, mas eu sou mais, eu acredito Mas que nós juntamos vamos todos, mudando, se juntássemos todos mudando. já ficava Eu ótimo. acredito que nós vamos mudando e nos vamos aperfeiçoando e melhorando. Pronto. E querem Muito dizer bem. mais alguma coisa? Vamos João e então, António, não, isto é um primeiro debate, nós vamos voltar a este tema e entretanto temos o Eu da acho que sim. construção, o da construção sustentável, todos estes, porque nós, o nosso grupo de trabalho, que eu e a Ana gerimos, é justamente, coordenamos, peço desculpa, é justamente sobre todas estas temáticas de ambiente e de sustentabilidade e, portanto, a construção sustentável, sabes que eu fiz a dar e acordar, a Zé Desperdício fez parte de um consórcio no Green Deal que não ficou, mas que fizemos uma proposta muito grande. Tivemos no de economia circular, Cities Cooperating for Circular Economy, com 4 cidades, onde tratávamos vários fluxos, e depois os dinamarqueses, porque Copenhaga convidou-nos, que nesse projeto onde nós estávamos, tratava o plástico e nós o alimentar, mas depois convidaram-nos para integrar um outro consórcio, onde depois não correu bem, não fomos eleitos, em que precisamente era sobre, porque há dinheiro de Green Deal e há dinheiro agora também europeu para a construção sustentável. E por isso eu ter estudado e ter estado a fazer parte desse consórcio que não fomos pontuados, não o suficiente, fomos bem pontuados, mas não o suficiente, fiquei a perceber muita coisa que não sabia, era completamente ignorante, sobre justamente a construção. Nós precisamos de viver em casas, alguns de nós, lá está, para uma parte não tem casas, mas pronto, mas a ideia é que aloca imensos recursos também, não é, António? Ui, E nem é imaginas. assustador. Mas isso é será uma assustador. próxima conversa, então. Será uma Portanto, próxima já conversa. temos tema para Muito dizer. impecável, sim. É, Acho que sim, é um bom tema. acho que sim. Eu depois, se Construção precisares, sustentável. ponho-te em contacto com provavelmente a maior especialista em Portugal nessa matéria. Eu também tenho uma amiga que também é muito boa, não sei coisas, é a mesma Construção pessoa, mas agora não vale a sustentável, pena já falar apontei o sobre tópico, pronto. É. muito Pronto, bem. João e Vamos António, então, da minha parte está fechado, já tenho muito bem. os vossos contributos práticos, porque temos de ser práticos. A Ana não sei, pode fechar pela minha parte. Muito bem, vamos Não, então. Só agradecer a estes senhores. Só agradecer. Obrigada. Agradeço também a presença e acho que foi muito bom. E a divulgação aprendi a divulgação desta conversa acho que seria de extrema importância. Muito bem. Então, vamos então encerrar este debate, que foi muito, muito vivo. Agradecemos então ao João Forte, da Íris, e ao António Rainho, da Proviseu. Foi um gosto. E à Ana e à Paula, que conduziram muito bem o debate, foi muito vivo, muito fluente. Aliás, ninguém mais fez uma intervenção, porque o debate, de facto, foi muito vivo. Este foi o terceiro debate deste grupo de trabalho, a transição climática e energética, mar e território. Já falámos sobre a questão dos fogos, a questão do mar, falámos hoje sobre a questão da seca. Agora, naturalmente, teremos uma pausa estival, mas em setembro iremos retomar este ciclo. Entretanto, vamos pôr o vídeo deste debate no nosso site, na plataforma YouTube da PASC. Isso acontecerá muito em breve, esta semana, e, portanto, podem rever este debate e partilhar este debate que foi, de facto, particularmente rico. Um abraço a todos. Vou então fechar a sessão.